Amém? Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Bom dia. Isso é para o pessoal que está nos assistindo ouvir que tem uma igreja presente aqui. Bom dia para todos que estão aqui. Bom dia a você que está em casa, nos assistindo nesse momento. Nosso culto de domingo, um culto de bênção. Você deve estar perguntando assim: pastor, não tem louvor, não tem nada antes? Tem. Mas nós deixamos para transmitir somente a mensagem. Mas já fizemos o nosso louvor, já oramos, já botamos o nosso joelho no chão, já clamamos ao Senhor, já intercedemos pelas pessoas que estão precisando serem alcançadas pelo poder de Deus. E agora nós estamos aqui pedindo a Deus nos dê graça para ministrar a sua palavra. Seja bem-vindo, sou o pastor César, pastor dessa igreja, e tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero começar essa reunião falando sobre uma coisa que eu pensei, eu estava com uma mensagem, eu estava pensando numa mensagem nessa manhã, em função de assistir um seriado, um filme, e no final do filme, através de uma mensagem de uma pastora do filme, Deus encheu meu coração para ministrar exatamente essa palavra. Eu quero falar sobre sonhos nessa manhã. Ele tem falado tanto, né? De sonhos. Essa manhã eu amanheci pensando nisso. Desde sexta-feira eu venho pensando nessa frase, nessa palavra de sonhos, principalmente sonhos não realizados, né? Nossa igreja vai estar aqui fazendo já no próximo domingo. Quero convidar você que está nos assistindo. É um bebezinho de 4 anos. Vamos estar completando 4 anos no domingo. Uma igreja que foi levantada para ajudar a restaurar famílias. Uma igreja onde a gente busca a restauração de casamentos. E aí eu falo para você: pastor, o senhor já realizou todos os seus sonhos? Nem todos. E ainda faltam muitos sonhos ainda a serem realizados. Mas principalmente sonhos de Deus. Porque antes dos nossos sonhos, para quem não sabe, irmãos, existem sonhos de Deus também a serem realizados na vida de cada um de vocês. Há sonhos que não foram realizados teus, que você ainda deve estar pensando assim: puxa vida, eu ainda estou pensando naquela minha casa própria, eu ainda estou pensando no meu casamento, no meu relacionamento conjugal, eu ainda me vejo sozinho, eu ainda não vejo nenhuma aliança de compromisso no meu dedinho. Como eu vi essa semana uma irmã postar que está faltando ainda uma aliança de compromisso no dedinho dela. Mas são sonhos que ainda não foram realizados. São situações, né, irmã Tereza, que ainda não foram realizadas. E eu tenho certeza que ainda há sonhos nesse coraçãozinho, no coraçãozinho da diaconisa Ervani, no coração do irmão Luiz. Ainda há sonhos, né, Luiz? Ainda há sonhos na vida da sua esposa. Também há sonhos que ainda não se realizaram. Mas temos que entender que antes dos nossos sonhos tem um sonho de Deus. Porque quando eu trabalho para Deus, quando eu faço a vontade de Deus, eu realizo os sonhos de Deus, sem você perceber, os seus sonhos também vão sendo realizados na vida de vocês. Eu quero falar sobre isso. O tema de hoje é: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. E eu quero ler essa passagem. Abre no livro de José, no livro de Gênesis, eu vou falar de José. Livro de José, essa foi boa. No livro de Gênesis, capítulo 37,
Quando a gente fala em sonhos e pensa em sonhos, há vários textos na Bíblia que falam sobre sonhos. Mas há um sonho, há um personagem na Bíblia que enfatiza a palavra sonho. E é o José. No capítulo 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles aos seus pais. Então o pai mandava Jacó mandava José tomar conta dos outros irmãos, e sempre quando vinha com as informações, vinha com as informações ruins. Ora, Israel, para quem não sabe, é Jacó, tá? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica tarlá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, olha isso, José sonha, teve ele um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos ouvir esse sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. E teve ainda um outro sonho. José era um homem sonhador mesmo. E o referiu a seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúme. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do seu pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-nos notícia. Assim como enviou ao vale de Abrão, ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouviram dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Olha só. Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-los e lancemo-los numa cisterna, e diremos: um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben é o filho mais velho de Jacó, era o primogênito de Jacó.
Também ele disse: Rubens, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponha as mãos sobre ele. Isto disse para o livrar dele, a fim de o restituir ao pai. Mas logo chegou José e seus irmãos despiram-lhe da túnica, a túnica talar de mangas compridas, e trazia. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água, um buraco que tinha no deserto, né? Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos, mirra, e levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, Judá aí já não é Rubens, Judá, outro irmão, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e esses levaram José para o Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José já não estava nela. Então rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram o bode, molharam no sangue e enviaram a túnica de talar de mangas compridas e fizeram-a levar ao seu pai. E lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Jacó reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido, e certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes e cingiu de pano e de saco e lamentou por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para os consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entremente os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Pai, me ajuda a ministrar a tua palavra. Me ajuda, Senhor, preciso muito nesse momento. Espírito Santo, não permita que eu fale, mas somente tu, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. José, o primeiro filho de Raquel, a única esposa que até então, das esposas de Jacó, não conseguia ter filho. Ela era estéril, era a esposa que mais ele amava. E aí, com o tempo, Deus abriu a sua madre e ela teve José. Sua mãe morre ao teu segundo filho, o 12º filho dos 12 filhos de Jacó, Benjamim. Na hora que Raquel vai ter Benjamim, o parto se complica e no parto ela morre, mas a criança Benjamim não morre. Ele, José, foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. Interessante que nós vemos já o início dos sonhos. Uma das coisas que eu quero nessa manhã falar com os irmãos é até inclusive nós cantamos aqui o louvor Deus e eu, que nesse louvor, na letra fala uma coisa interessante: não conte os seus sonhos a ninguém, conte somente a Deus. José teve um sonho, 2 sonhos. O primeiro, o feixe que ele fazia, ficava em pé, e o feixe, irmãos, feixes de trigo, irmãos, que se deitavam, se prostravam diante do feixe dele. Já existia uma coisa nesse sonho, já existia um sonho de Deus nesse sonho, um propósito nesse sonho. Nós temos que começar a aprender que todos os nossos sonhos têm que vir com propósito.
Você não pode sonhar por sonhar. O teu sonho tem que estar ligado diretamente ao sonho de Deus também. Pastor, mas se eu querer um carro novo, o carro novo tem que estar ligado ao sonho de Deus, claro. Tudo não é teu, é dele. Nós somente somos mordomos das coisas dele. Então, esse carro tem que servir com um propósito também. É o que eu falo, meu carro tem um propósito. Eu tenho prazer de levar para lá e para cá as pessoas para casa e para a igreja. Literalmente, o meu carro serve ao Senhor. Então, todo sonho, o sonho de José estava dentro do propósito. Ele não sabia. Só que ele, com um garoto de 16 anos, imaturo, foi contar para os irmãos que já não gostavam dele, porque Jacó amava mais ele por ser filho de Raquel, sua amada esposa, a primeira esposa, que ainda não tinha conseguido ter filhos. E ele amava mais José, tinha assim um prazer, mas também amava mais porque os outros irmãos eram desobedientes. Não eram irmãos amorosos, não eram irmãos que se amavam o pai, não queriam nada a ver com a hora. Se você vê, quem viu a história na televisão de Jacó, você vê que os irmãos dele gostavam de bagunça. Aquilo ali é uma conjectura, que não é, muitas das coisas foi conjecturada, mas é uma realidade. Os irmãos gostavam de bagunça. José não, José se submetia ao pai, aprendia com o pai, gostava de andar com o pai. Essa é a dificuldade do filho, e esse é o maior exemplo de filho. Filho que é filho, gosta de andar com o pai. Filho que é filho de Deus, gosta de andar com o pai. Jacó amava a José. Ele foi injustamente vendido como escravo pelos irmãos para o Egito. Foi injustamente acusado e posteriormente elevado ao posto. José primeiro é jogado na cisterna, depois é vendido como escravo, depois é injustamente acusado de estar molestando a mulher de Potifar, depois vai para a cadeia de novo e até chegar ao final do sonho de Deus. Há um processo na vida desse homem a chegar governador do Egito. O sonho que ele teve lá na infância, o sonho de Deus, que Deus deu a ele, os dois sonhos, houve um processo para que chegasse ao final desse sonho. Foi um instrumento para a preservação da vida do seu povo. E o principal objetivo e o porquê desse sonho é que Deus já estava preparando ele para guardar a vida do povo, dos judeus. Deus está preparando aquele homem para poder no futuro alimentar todo o povo, toda a sua família. Não era um sonho qualquer, era um sonho com um objetivo, com um propósito: salvar o povo de Deus da fome que viria no futuro. E nós estamos falando isso de muito tempo lá na frente. Ele naquele momento só tinha 16 anos. Até a fome, até ele se tornar governador e vir a fome, eram muitos anos. Muitos anos, mas muitos anos. Só para você ter uma ideia, ele morreu com 110 anos. Teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que das tribos também são conhecidas por causa de José. E aí eu quero te mostrar aqui como é que acontece com o sonho. Olha só o caminho do sonho de José. O primeiro caminho foi de casa até
a cisterna. Olha o caminho de um sonho. Nesse momento começa o plano de Deus na vida dele. Tu acha que Deus não permitiu que ele fosse jogado naquela cisterna? Deus permitiu. Foi lançado na cisterna para morrer. Deus permitiu ser lançado na cisterna. Poxa, pastor, que isso? Que isso não é um sonho? Isso foi um pesadelo. Isso começa um pesadelo na vida desse rapaz. Mas era um sonho. De casa, primeiro passo do sonho ser realizado, porque ele só lembrou da vitória, dos feixes prostrados, lua, sol e estrela se prostrando diante dele. É só o final do sonho, mas até chegar àquele final do sonho de vitória, tinha um processo. De repente você está querendo que o sonho venha logo já no final. Nós queremos sonhos, nós temos sonhos para serem realizados. Eu tenho ainda muitos, mas eu vejo que hoje eu entendo que eu não posso querer o sonho já pronto, um prato feito, uma coisa acontecer. Já não, é isso aqui que eu quero, não. Há um processo. Todo sonho para serem realizados, existe um processo. Só que por causa da impaciência do ser humano, ele não tem paciência, ele quer para ontem a coisa, aquele sonho ele quer para ontem. Só que há um processo para que esse sonho que você tem na tua vida aconteça. O sonho não é no estalar de dedo, porque se Deus te der no estalar de dedo, você pode se lambuzar com esse sonho. Não. Você tem que se preparar para receber esse sonho, Maria. Ele não pode te dar, porque de repente você não tem estrutura e maturidade suficiente para que esse sonho se realize na tua vida. José é lançado na cisterna. Ele vai para dentro da cisterna. Isso foi só o primeiro passo. Há momentos que não entendemos quando algo terrível acontece com a gente. A gente pensa num sonho e daqui a pouco está acontecendo algo terrível. Passamos a questionar Deus por que isso está acontecendo. Amém? A gente começa a questionar. Pô Deus, estou sonhando com as coisas lá na frente, está acontecendo coisa terrível aqui, e eu sonhando. Por isso o tema de hoje é isso: não desista do teu sonho. Porque o sonho, para ser realizado, tem que passar por um processo de cura, de amadurecimento. Tudo isso acontece na vida e tem um porquê. Foi jogado na cisterna. Da cisterna, qual foi o segundo passo depois da cisterna? Mercado de escravo. Os irmãos tiram ele da cisterna, vendem para os mercadores, os mercadores levam para o Egito, e lá em praça pública, no mercado de escravos, José é vendido como escravo ao chefe da segurança de Faraó, Potifar. Há momentos que saímos de um lugar ruim e vamos para outro que pensamos ser igual. Você sai de um momento ruim quando você sai desse momento ruim. Quando tu vê, tu está num outro momento, caramba, não muda nada. Quando eu penso que a coisa vai melhorar, mas estava mudando. Ainda estava num processo. Ele vai para a casa de Potifar. E aí eu quero falar para você nessa manhã que, na verdade, os caminhos de Deus para a nossa vida são diferentes dos nossos.
Comentei até na escola bíblica hoje. Nossos caminhos não são os caminhos de Deus. A Bíblia diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8, 9 diz sobre isso, que os meus caminhos, os meus pensamentos não são os vossos caminhos. Nós temos que entender que nesse processo de maturação de um sonho, o caminho não é o caminho que eu quero, mas é o caminho de Deus. Quando eu começo a entender isso, eu começo a amadurecer e pensar exatamente que o caminho para aquele sonho ser realizado não é dentro daquilo que eu quero, mas daquilo que Deus quer para a minha vida. Porque Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus em todas as suas promessas. Promessas de quem? De Deus. Nós temos que entender que também as promessas que Deus tem para nós, parte dele, e não daquilo que eu quero. Tem sonhos, Isabel, que eu vou sonhar e vou morrer sonhando, porque não são promessas para a minha vida. Não é promessa de Deus para mim. Entendeu, pastor Pascoal? Então, é promessa de Deus, todas as suas promessas. Mas nem todas as promessas do irmão Pascoal são promessas para mim. Nem todas as promessas para mim são promessas para o irmão Pascoal. Tem sonhos que os meus sonhos são diferentes dos sonhos da irmã Andréia. E vice-versa. A gente tem que se enquadrar ao nosso sonho, à nossa realidade, o nosso porquê de estarmos diante da presença dele, de estarmos fazendo a vontade dele. Ele é levado ao mercado de escravo. Saiu da cisterna para o mercado de escravo. Sai do mercado de escravo, vai para onde? Para a casa de Potifar. Interessante que lá na frente, lá no início, os irmãos pensaram em tirar a vida dele. O primogênito de Jacó não permitiu. Foi levado para o mercado de escravo. Quando tu pensa que a coisa ia piorar, começou a clarear. Ele é levado para a casa de Potifar. Interessante que quando você está no centro da vontade de Deus, não importa onde você esteja, Deus está contigo. Na cisterna, no mercado de escravo, na casa de Potifar. O que aconteceu na casa de Potifar? Tudo que José colocava a mão, acontecia, prosperava. Tudo. O que ele botava a mão, onde ele colocava a mão, a coisa ia acontecendo na vida, naquele local. Quando tu tem a presença de Deus, não importa onde você esteja, onde você pôr a mão, a coisa amadurece, cresce. Potifar viu que tudo que José fazia era benefício. O que ele faz? Ele coloca José, ele compra José. Quando ele viu isso, ele falou assim: a partir de agora, cara, tá, minhas finanças, minha casa, a comida, a despensa, está tudo na tua mão. Tudo na tua mão. A partir de agora. O general lá do faraó pega José, um escravo que ele não conhecia, mas sentiu ali algo diferente naquele jovem, e entregou tudo na mão de José. Tudo na mão de José. Porque Deus estava com ele. Fiquem atentos ao movimento espiritual da sua vida, irmão. Há momentos que vai haver movimento espiritual na tua vida que você tem que ficar atento. Deus está colocando você em algumas situações, você não pode pensar que você já é o rei da cocada. Há momentos que você tem que estar sempre atento ao movimento espiritual da coisa. Haverá momentos que Deus irá colocar você em lugares de vitória.
como colocou José na casa de Potifar. Mas cuidado com a cilada do inferno, mesmo nesses lugares. Atento nisso, igreja. Mesmo você começando a ter vitória, cuidado com a cilada do diabo. O diabo irá tentar transformar sua bênção em maldição. E você tem que estar vigilante o tempo todo. O que aconteceu na casa de Potifar? A dona Potifar começou a dar em cima de José. Bonitão. Aí, vem deitar comigo. Puxa vida. O cara responsável por toda a casa, vem a dona Potifar. E aí? Vamos lá, bonitão. E aí, se você for ler o texto, a passagem, você vai ver que Potifar fala assim, José fala assim: não posso fazer isso. O meu Senhor colocou tudo nas minhas mãos, menos a sua vida, menos a sua esposa. Eu não posso fazer isso com ele. O homem temente a Deus sabe o que pode e o que não pode fazer. O homem temente a Deus, uma pessoa temente a Deus, sabe aonde pode ir ou não pode ir. Não, eu não posso fazer isso. O homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ela continua íntegra, independente de estar vivendo um momento na adversidade ou um momento na bonança. A pessoa tem que ser íntegra, reta. Então, olha, ele falou para mim: não posso. E a mulher começou a perturbar o cara todo dia. Eu fico, imagina, irmão, você sozinho, a mulher sozinha, você em casa. Com certeza tinha vários escravos. Mas lá naquele recinto onde ficava só José, ela aparecia. Eu imagino até como é que ela aparecia, tentando seduzir, irmão Pascoal, um homem de Deus. É assim que o diabo faz, tentando seduzir. Mas não é seduzir só na área sexual. O homem de Deus, a mulher de Deus é seduzida em todas as áreas. O diabo usa de todos os artifícios para tirar você da presença de Deus, da bênção de Deus. Às vezes, e aí, ele era um escravo na casa de Potifar, mas era um escravo livre. Ele sai do mercado, um escravo preso, no mercado de escravo, vai para a casa de Potifar e passa a ser um escravo livre. Só que daquele momento em diante, quando a dona Potifar, ela arma aquela cilada e ele tenta agarrar ele, e ele se desvencilha dela, e na hora que ele se desvencilha dela, ele deixa o casaco dele, a túnica dele, e ela fica com a túnica na mão, ela começa a gritar: o que foi? Chega lá os seguranças: aquele cara lá tentou me agarrar, e saiu correndo e largou aqui a capa dele. Caiu no ouvido de Potifar, e ele passa naquele momento. Potifar acredita naquela mulher, e ele passa naquele momento de um escravo livre para um escravo preso. Vai para a cela, vai para a cadeia. Olha os passos de um sonho. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas que não entendemos. Quando pensamos que tudo está caminhando para o melhor, bate um vento contrário. Ei, mas eu quero falar para você nessa manhã, irmãos. Quero falar para você amanhã. Mesmo no vento contrário, mesmo quando bate um vento contrário, Deus, Jesus, está nesse vento contrário. A igreja pode dizer um amém bem alto aí? Mesmo quando vem um vento contrário,
Jesus está nesse vento. Olha lá para o barquinho. 2 vezes Jesus. Uma estava andando sobre as águas, a outra estava dentro do próprio barco. A gente pensa que quando vem um vento contrário, você está sozinho. Você nunca vai estar sozinho nesse vento contrário. E aí vem a 5ª etapa. Descobre toda aquela mentira da dona Potifar. Ele dentro do cárcere, ele passa, o chefe do cárcere viu que mesmo no cárcere, José no cárcere, o chefe viu e falou assim: caramba, esse cara chegou aqui e começou, ele deve ter chegado lá e falou assim: pô, isso aqui está fedendo, vamos dar uma arrumada nisso aqui. Virou para o chefe da carceragem lá: pô, aí, posso? Aí o cara desconfiado olhou: tá bom, faz aí. Aí começou, deve ter, a primeira coisa que fez, escala de serviço. Doutor Minha, que está aí preso, escalinha, vamos fazer uma faxina aqui, escalinha, e vamos fazer assim, assim, assim. Pô, a coisa aconteceu tão legal dentro da cadeia, que o chefe da carceragem falou assim: ó, manda aí, a partir de agora, está contigo. Quando Deus está contigo, meu irmão, você pode estar dentro do cárcere. Deus te coloca por cabeça onde você estiver. Se tiver no caminho contrário, você vai estar com cabeça. Se não tiver também, você vai ser cabeça. O importante é que Deus te fez para ser cabeça. Está por cima e não por baixo. O cara virou para ele e falou assim: José, está contigo. Está contigo. É contigo mesmo, está aí contigo. A presença de Deus naquele sonho continuava com ele. Era um sonho que José não entendia, mas tinha um propósito. E aí o que acontece? O mordomo de Faraó e o padeiro de Faraó pisam na bola e vão presos. E vão para a cadeia, onde José estava. Chegam até a implicar com ele. No filme de José, lá da Record, tu viu o padeiro e o cara aí, um implicava mais do que o outro com José. E dentro da cadeia, os dois tiveram um sonho. Cada um teve um sonho. E aí, agoniados com o sonho, foram contar para José. Fala aí o sonho. Fala que Deus vai responder. E aí um conta o sonho. E José fala assim: ó, 3 dias vai acontecer isso, daqui a pouco você vai ser solto. O padeiro, ele falou assim: isso vai acontecer, isso daqui a 3 dias você vai ser morto. E exatamente no aniversário de Faraó, um foi perdoado, o outro foi morto. Só que quando José falou para o mordomo, falou assim: ó, lembra-se de mim quando estiver na presença de Faraó de novo, tá? Só que o cara esqueceu que quem tinha revelado o sonho era José lá no cárcere. Esqueceu. Passou um tempo, o Faraó teve sonho. Sonhou com 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Sonhou com 7 espigas que comiam, espigas feias que comiam as espigas gordas. Agoniado, não conseguia ninguém revelar o sonho para ele. Aí o mordomo lembrou: pô, olha, quando eu estava lá na cadeia, tem um judeu lá, um cara lá que revelou tudo aquilo que iria acontecer comigo e o que aconteceu com o padeiro. É mesmo? Traz ele lá. O faraó manda trazer o cara. Dá um banho no cara, fazem a barba, corta o cabelo, para poder o cara se apresentar a Faraó.
E aí Faraó se apresenta a Faraó: é você que é? Ah, sou eu mesmo. Pode falar que Deus vai. É isso. Ah, olha só. Essa revelação da espiga e das vacas gordas é um sonho só. Um sonho só. Isso é um sonho, revelação só. Virão 7 anos de muita fartura, mas depois virão 7 anos de escassez e de fome sobre toda a terra. Isso representa o seu sonho. O que o senhor tem que fazer é levantar alguém para aproveitar esses 7 anos de fartura, armazenar o máximo que puder, para quando vier a fome você tenha o que comer. Pô, esse cara aí é bom mesmo, hein? Esse cara é bom mesmo, hein? Que sabedoria, hein? Vamos fazer. Vou colocar você para mandar em tudo. Ele mandou dentro da casa de Potifar, mandou na cadeia, agora vai mandar em todo o Egito. A partir de agora, você só não manda em mim, mas de baixo de mim para baixo, tu manda em tudo. Vai ser o governador do Egito. Mesmo no deserto, Deus envia socorro. José passou a ser líder do encarcerado, da administração da prisão. Não importava onde você esteja, a bênção vem. Aí, o que acontece? As lições que aprendemos nessa história toda. A primeira lição: não existe terreno estéril quando Deus é Deus que planta. Não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Você pensa que às vezes, poxa, mas essa sequidão que nem deve, é porque você não está conseguindo enxergar direito o que está acontecendo. Às vezes a gente não enxerga o que acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa por momentos de sequidão, de deserto, mas é um processo, porque é no deserto que Deus nos prova, nos testa. É a nossa sala de aula. Eu falo e vou falar, vou morrer falando. Que é no deserto, e você que está aí nos assistindo, está passando pelo deserto. Esse deserto teu é uma sala de aula. E todos têm que passar pelo deserto. Jesus passou. Você não vai passar? Jesus passou pelo deserto, 40 dias, 40 noites, passando fome. E você não quer passar pelo deserto? Todos nós temos que passar pelo deserto. Todos, sem exceção. Foi plantado na casa de Potifar, foi plantado no cárcere, foi plantado no palácio. 2. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia de Deus que faz o ambiente. No trabalho, na escola, na sociedade, o mundo precisa ver a marca de Deus em nós. Eu vou repetir, queridos, no trabalho, na escola, na sociedade, o mundo precisa ver a marca de Deus em nós, influenciando e não sendo influenciado. Nós é que temos que influenciar, mas na verdade, na maioria das vezes, nós é que somos influenciados pelo mundo. Quando nós é que temos que influenciar o mundo. A gente aprendeu muito naqueles últimos capítulos lá, né? Quando o vovô falando com o neto lá, quando estava para falar do carro. Ó, Jesus, entrega esse Jesus que eu sirvo, esse Deus maravilhoso que eu sirvo. Qualquer dia, a gente, quem sabe. Aí o vovô falou uma coisa muito interessante no filme. Não, sem pressa.
Esse é o tempo. Às vezes a gente quer trazer Jesus, enfiar Jesus goela abaixo na vida das pessoas, mas é no tempo de Deus. É influenciando, não é falando. É influenciando. O que você ganha a pessoa é na influência e não naquilo que você fala. E infelizmente nós falamos demais. Você não pode permitir que o mundo te influencie. Você não pode perder o que Deus tem para você por causa da influência do mundo. A mulher de Potifar tentou seduzi-lo, mas ele tinha uma aliança com Deus. Não abra mão dessa aliança com Deus. Não abra mão do futuro de Deus para você. A expectativa de Deus a nosso respeito no mundo. José sabia que esperava muito dele. Eu quero deixar uma palavra para a igreja nessa manhã. Queridos, o Senhor espera muito de nós. Principalmente fidelidade à sua palavra e aos seus projetos de vida. Deus espera muito de nós, irmãos. Principalmente dentro dos projetos dele, porque os projetos dele estão dentro dos nossos sonhos também. Eu não posso querer alguma coisa para mim e ficar só virado de costas para Deus, não. O que eu quero para mim, eu quero que aquilo que é para mim possa influenciar as pessoas. Abre os seus ouvidos nessa hora. Fica atento nisso, para você não ficar marcando passo nessa tua vida. Aquilo que você tem de sonho para você tem que se enquadrar aos sonhos de Deus, para produzir algo bom para Deus, para o reino dele e inconsequentemente para a tua vida. Quer um suporte para isso? Buscar o meu reino em primeiro lugar. E todas as outras coisas, todas, não é algumas, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco algo, quando eu busco o sonho de Deus, todas as outras coisas, eu escutei uma vez, há muitos anos, era novo convertido, um rapaz falou, quando você busca Deus em primeiro lugar, Luiz, todas as outras coisas vêm a reboque. Vem a reboque. Você prioriza Deus, as outras coisas, vem a reboque. Todos os seus sonhos, vem a reboque. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu fiz uma pergunta para vocês aqui. Você já perguntou para Deus qual o projeto dele na sua vida? A gente sempre fala, já, mas já mesmo. A pergunta é, você já escutou a resposta? Já escutou a resposta do projeto de Deus para a tua vida? Ou você está aqui passando um tempo nessa hora e meia, 1 hora, 2 horas de culto? Você já perguntou para Deus qual é o projeto dele na sua vida? Não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Você tem que escrever isso na capa da tua Bíblia. Não basta sonhar, é preciso não desistir dos sonhos. Entre o sonho e a sua realização, existem caminhos de prova a serem percorridos. Etapas não podem ser queimadas. O sonho, para ser realizado, tem etapas que não podem ser puladas. Para você chegar onde você quer, você tem que cumprir etapas.
José foi cumprindo etapa: cisterna, mercado de escravo, casa de Potifar, depois cárcere, para chegar governador do Egito. Caminhos pelo quais José passou. Primeiro caminho, ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa, perseguido pelos irmãos. Os maiores desafios são enfrentados dentro das nossas próprias casas, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria igreja. São os maiores desafios que nós temos que passar. Quando Deus tem um propósito na sua vida, a luta se levanta. Segundo caminho, ele passou pelo caminho da traição na família. Seus irmãos, por inveja, o traiu. Isso aconteceu, e isso acontece infelizmente no seio da igreja. Ele passou pelo caminho da tentação no trabalho, na casa de Potifar. Ele passou pelo caminho da tentação. E sabe o que aconteceu? Ele não abriu a mão da herança de Deus pelo um prato de lentilha, pelo um prato da senhora Potifar. Ele não abriu mão da herança pelo um prato de lentilha. Ele passou pelo caminho da calúnia. E aí a pergunta é: se Jesus foi caluniado, nós não seríamos? Às vezes a gente vai lá, estou sendo caluniado. Ah, é mesmo, Jesus também foi. E o que ele fez? Nós falamos isso aqui, foi terça-feira, não foi, filho? Foi. Não, foi na mensagem passada. Foi na mensagem passada. Ele foi caluniado. O que ele fez? Abriu a boca, falou tudo que tinha que falar, né? Descarregou, né? Não. Como ovelha muda, foi levado para o matadouro 2 vezes. E a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Jeremias. Ele foi caluniado. Estou terminando. Ele passou pelo caminho da ingratidão. A ingratidão é o pior. É interessante que a ingratidão, irmão, preste bem atenção nisso. Eu estou falando como líder. A ingratidão é pior do que a traição. É um sentimento que marca a nossa vida. É a ingratidão. Porque traição é natural. Mas ingratidão, você faz tudo pela pessoa e a pessoa vira as costas para você na hora que você mais precisa. Ingratidão. E aí eu quero deixar nessa manhã, para finalizar essa mensagem para você que está nos escutando, eu quero deixar 8 conselhos muito rápidos para você não abrir mão dos seus sonhos. O primeiro conselho: não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. José não desistiu, lutou até o fim. Segundo, viva acima da mediocridade. Não aceite ser nivelado por baixo. Viva acima da mediocridade. Não deixe para ser nivelado por baixo. Onde José chegava, era posto em lugar de excelência. Na casa de Potifar, no Egito, onde ele estava, ele era colocado. 3. Viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem a ser por mentirosos. Interessante isso, né? Viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Certamente Potifar não acreditou em sua mulher, julgou até apenas para manter a sua imagem pública.
Mas lá na frente, viu que ele estava errado. Ele próprio estava errado. Caluniador. Quando você tem Deus do teu lado, você não precisa abrir a boca para se julgar, para querer se defender. Ah, é? Tá bom. É difícil, irmão. É difícil você ficar calado quando você é caluniado. Eu mesmo tenho lutado contra isso. Às vezes eu escuto coisas que eu falo, meu Deus do céu. E aí o diabo vem, fala isso, fala aquilo, joga isso, joga aquilo, esbraveja. E aí eu tenho que ficar lutando contra o inferno aqui, ó, que é o maior campo de batalha aqui, ó. Quarto, não negocie princípios. Honre o nome de Deus e Deus o honrará. Não negocie princípios. José estava numa excelente posição na casa de Potifar. Era administrador de tudo que ele possuía e ainda podia deitar com sua mulher. Porém, não negociou o princípio que tinha no coração. Ele não negociou. Eu tenho um princípio. Qual é o princípio? Não quero pecar. Não vou pecar. Davi deu mole nessa área. Quando tinha que sair para a guerra, ficou em casa. Estou muito cansado, não vou sair para a guerra não. Acordou, foi dar um passeio lá no terraço, real. Aí daqui a pouco ele olhou. Caramba, tem uma mulher ali tomando banho nua. Poxa, vai lá buscar aquela mulher lá. Trouxe Betseba e a gente sabe no que deu. Saiu do centro da vontade de Deus, quando tinha que estar junto com a arca da aliança no campo de guerra, ficou em casa, dormindo. 5. Não aceite o ódio definitivo e fatal. José foi odiado em casa, mas Deus mudou a sua história. Deus tem poder para mudar a sua vida também. Eu não sei como é que você é dentro do seu lar, da sua família, da sua casa, de toda a sua família. Se é honrado ou se é odiado. Fica tranquilo, Deus vai mudar aquela situação. Só ficar em silêncio. 6. Não desperdice tempo. Não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó. Quando lhe foi oferecido alto cargo, José não vacilou. Foi para frente de Faraó. Vai acontecer isso assim. E tu é bom mesmo, eu vou botar você, eu quero. Vamos lá. Tem gente que é tão humilde, mas tão humilde, que quando você oferece alguma coisa, não precisa não, pastor. Não precisa não. Tem uma humildade santa que a pessoa está precisando. Não precisa. José, quando Faraó falou para ele, você vai ser governador? Não, Faraó, que isso? Não, sou eu mesmo. Sou eu. Deus está abrindo a porta para mim, é eu. Quando Deus te oferecer alguma coisa, quando te vier oferecer uma bênção, não venha querer dar uma de humildade santa, não. Não preciso, não quero. Orgulho, altivez. Aprendi isso, porque eu era. Agora Deus, sabendo que eu preciso de alguma coisa, uma pessoa chega, pastor, trouxe isso aqui, eu vou falar, não preciso. Põe o teu orgulho do lado. Põe o teu orgulho de lado. Está vendo como Deus fala com facilidade? 7. Nunca esqueça, Deus está no controle. Diga aleluia. Aleluia. Deus está no controle. José entendeu que em toda a sua trajetória de vida estavam as mãos de Deus lhe dirigindo. Irmãos,
Em toda a trajetória da sua vida, Deus está dirigindo. Não importa se você está na prisão, se você está na cisterna, aonde você, Deus está dirigindo a tua vida. Deus está dirigindo a sua vida. Oi. Mantenha o coração protegido com a graça do perdão. Hoje nós falamos sobre perdão. Olha como o perdão é importante na nossa vida. Como as coisas acontecem, como nós falamos aqui na escola bíblica. Sem o perdão, a graça é impedida de atuar na tua vida. Sem o perdão, nada, fica tudo paralisado na nossa vida. O que aconteceu para você estar desistindo dos seus sonhos? Essa é a pergunta para todos que estão aqui, para aqueles que estão nos assistindo. O que aconteceu para você desistir do seu sonho? O que aconteceu? O que tem acontecido para você desistir do teu sonho? Nós temos que pensar nisso, refletir nisso. É perseguição, injúria, calúnia. Não estou tendo paciência de esperar o tempo de Deus. O que está precisando? O que você está precisando? Uma palavra de Deus para você. Não desista. Deus está no controle da sua vida. Nessa manhã Ele está falando ao teu coração. Sabe aquele sonho? Eu ainda vou realizar. Mas é preciso passar por um tempo de maturação. Preciso amadurecer para que as coisas venham a acontecer. Vamos ficar de pé, vamos orar?